Olá, pessoal! A história da nossa civilização é, no fundo, uma longa batalha para tentar decifrar a incerteza e prever o futuro, né? E bem no centro dessa busca toda, duas ideias assim colossais se destacam. A aposta de um filósofo lá do século XVII e o demônio de um físico do século XIX. Vamos mergulhar em como esses dois conceitos moldaram o jeito que a gente pensa sobre risco, sobre certeza e, olha só, até sobre inteligência artificial. Essa aqui é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. De um lado, tem a visão de que a vida é uma grande aposta cósmica, cheia de incertezas para todo lado. Do outro, o sonho de um universo que funciona como um relógio, sabe? Perfeitamente previsível. E aqui estão os nossos dois protagonistas intelectuais. De um lado, Blaise Pascal, que enxergava a vida como um jogo de apostas altíssimas contra o infinito. E do outro, Pierre-Simon Laplace, que imaginou um universo onde, se a gente tivesse informação suficiente, nada seria incerto. São dois polos opostos de uma mesma tensão humana. Ok, vamos fundo nisso. Vamos começar com Blaise Pascal, um verdadeiro gênio do século XVII. Ele viveu numa época de transição, onde a fé e o racionalismo estavam ali, se encontrando. E Pascal, que ajudou a criar a teoria da probabilidade analisando jogos de dados, decidiu usar essa mesmíssima lógica na maior de todas as perguntas, a existência de Deus. E o resultado disso é a famosa aposta de Pascal. É muito importante entender isso aqui. Não é uma prova de que Deus existe, é uma estratégia de decisão. Pascal basicamente diz que, já que a razão não consegue provar nem refutar a existência de Deus, a gente é forçado a fazer uma aposta. E aqui está a genialidade e também a controvérsia do argumento. Pensa só. Se alguém aposta que Deus existe e acerta, o ganho é infinito, salvação eterna. Se erra, a perda é finita, sei lá, alguns prazeres terrenos. Agora, se a aposta é que ele não existe e a pessoa está errada, a perda é infinita. Para Pascal, a matemática é cruel. Mesmo uma probabilidade minúscula de um ganho infinito já esmaga qualquer perda finita. Isso torna a aposta na fé a única jogada lógica. Mas o Pascal era um cara pragmático. Ele sabia que ninguém simplesmente decide acreditar do nada. A solução dele: haja como se acreditasse. Participe dos rituais, siga os costumes. Para ele, o comportamento acaba moldando a crença. Uma ideia que, vamos combinar, antecipou a psicologia moderna em séculos. Agora vamos pular uns 150 anos no tempo. A gente chega num mundo dominado pela mecânica de Newton. E aí surge uma ideia radicalmente oposta. Pierre-Simon Laplace imaginou um universo não como um jogo, mas como um mecanismo de relógio perfeito, onde a incerteza é só um reflexo da nossa própria ignorância. Esse é o demônio de Laplace. É um experimento mental, uma entidade que conseguiria ver o universo como ele realmente seria. Uma cadeia de causa e efeito perfeitamente ordenada. Para essa inteligência, o futuro já estaria ali, tão claro quanto o passado. Probabilidade seria algo totalmente desnecessário. Para esse demônio existir, 4 condições assim, absurdas, seriam necessárias. Ele precisaria de conhecimento absoluto e instantâneo de tudo, dominar todas as leis da física, ter um poder de cálculo infinito e, ainda por cima, conseguir observar tudo sem interferir em nada. É a personificação do determinismo absoluto. E isso aqui ilustra perfeitamente o conflito central. No mundo de Pascal, a nossa capacidade de agir é fundamental. A escolha é real e tem consequências eternas. Já no mundo de Laplace, o livre-arbítrio é só uma miragem. Cada decisão é só o resultado inevitável de causas que vieram antes. Por séculos, essas duas visões de mundo dominaram o debate. Mas aí chegou o século XX e a ciência deu uma guinada totalmente inesperada que desafiou as duas ideias. A realidade se mostrou muito, mas muito mais estranha do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado. O primeiro grande golpe veio da mecânica quântica. O princípio da incerteza, de Heisenberg, mostrou que é simplesmente impossível saber, ao mesmo tempo, a posição exata e a velocidade de uma partícula. E não é um erro de medição, não, é uma propriedade fundamental da natureza. A primeira exigência do demônio de Laplace virou pó. E o sonho de Laplace continuou a desmoronar. A teoria do caos mostrou que até sistemas determinísticos podem ser imprevisíveis na prática. É o famoso efeito borboleta, onde uma coisinha mínima pode, metaforicamente, causar um furacão. E a termodinâmica, com sua seta do tempo, tornou impossível reconstruir o passado com perfeição.
O universo, então, não era um relógio preciso, mas sim um sistema complexo, quântico e, em vários níveis, imprevisível. Então quer dizer que essas ideias morreram? Que nada! Os fantasmas delas estão mais vivos do que nunca, assombrando todos os debates sobre inteligência artificial, Big Data e o futuro da humanidade. Vamos ver como isso acontece. Olha só essa comparação. À esquerda, a aposta de Pascal. À direita, um experimento mental bem moderno chamado Basilisco de Rocco. A ideia é que uma superinteligência do futuro poderia punir quem não ajudou a criá-la. A estrutura lógica é idêntica, uma ação finita hoje para evitar uma consequência infinita amanhã. Esse tipo de lógica, que o pessoal chama de assalto de Pascal, é usado direto hoje em dia nos debates sobre segurança de IA. O argumento é o seguinte: mesmo que a chance de uma IA destruir a humanidade seja minúscula, a perda seria tão absurdamente catastrófica que a gente deveria priorizar a prevenção disso acima de qualquer outra coisa. E o demônio de Laplace? Ah, ele também está vivo, só que na forma de um demônio de silício. Os algoritmos de Big Data não buscam a certeza absoluta, mas eles usam uma quantidade gigantesca de dados para prever nosso comportamento com uma probabilidade que seja boa o suficiente, sabe? O suficiente para vender produtos, prever tendências ou até influenciar decisões. E no fim das contas, a própria física impõe o limite final ao sonho de Laplace. Não é só uma questão de ter informação suficiente. O limite de Bremerman calcula a velocidade máxima de computação que é possível no nosso universo. O resultado? Para simular perfeitamente o universo, um computador precisaria ser maior e ter mais energia que o próprio universo. É o checkmate da física. O determinismo absoluto é fisicamente impossível. Então, onde que essa jornada toda nos deixa? De um lado, a gente tem a aposta de Pascal, que usa a probabilidade para navegar na incerteza da existência. Do outro, o demônio de Laplace, que via a probabilidade como uma muleta, algo temporário até a gente alcançar a certeza total. Vimos que a realidade meio que quebrou os extremos das duas visões, mas o conflito entre elas ainda define a nossa época. Essa famosa citação de Pascal talvez resuma tudo perfeitamente. Nós somos frágeis, limitados. Mas, como caniços pensantes, a gente consegue conceber tanto o infinito da certeza absoluta de Laplace quanto a incerteza infinita de uma aposta no divino. E isso nos deixa com uma pergunta para o nosso tempo. Com a inteligência artificial, estamos fazendo uma aposta de altíssimo risco sobre o futuro da humanidade, bem no espírito de Pascal? Ou estamos tentando construir aquela vasta inteligência de Laplace para finalmente eliminar a incerteza do nosso mundo? Talvez a resposta seja um pouco dos dois.